Vamos falar de 1 de Pedro. Vamos falar na primeira carta de Pedro, o primeiro capítulo. E nessa carta, Pedro começa, ele fala um pouquinho, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele faz é uma apresentação, que ele é apóstolo do Senhor Jesus, né? Depois de se apresentar como apóstolo, ele mostra quem ele está falando. Ele está falando sobre os eleitos, né, que está espalhado na diáspora, na dispensação, daquelas cidades que nós estaremos lendo, né? Depois ele fala da bondade de Deus a respeito da nossa salvação. Ele fala como Deus usou de bondade para conosco para nos salvar. Fala da algumas lutas que nós podemos passar, alguns cânticos que nós estamos falando aqui, mesmo na dificuldade. Quando na dificuldade, que Ele permite que nós passamos, faz com que nós cresçamos, né? Amadurecemos na fé. É uma das coisas maravilhosas que essa carta traz, né? É a maturidade na fé. Quando você começa a estar maduro, né, inabalável, a fé é uma coisa preciosíssima, que foi algo que Deus também nos deu. Fala das nossas responsabilidades, como servo. Nosso Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas, por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque... E nós somos comprados também com uma semente, uma semente incorruptível. Deixou a nossa velha natureza para ter um novo pai e uma nova família. E ele encerra, né, dizendo que nós devemos estar agindo dessa maneira, amando uns aos outros. Primeira carta do apóstolo Pedro. A minha versão Bíblia de Estudo Almeida atualizada. Tem algumas diferenças, mas são pequenas, né? Então, eu vou ler o primeiro versículo e depois vou estar pedindo aos irmãos, nós vamos participando juntamente para que possamos aprender essa palavra maravilhosa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forrasteiros na diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Veja que algumas partes aqui, nós já estudamos essa região da Galácia, quando nós estávamos estudando a carta aos Gálatas, né? Nós vimos várias coisas nessa região. Mas o que é importante é que Pedro ele disse que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos. Você que está aqui, que ama o Senhor Jesus, Deus te chamou, te elegeu. Você é um eleito, é uma eleita. Amém. Ele te elegeu. E nós não estamos muito diferentes daqueles irmãos que estavam espalhados ali. Nós estamos bem longe de Jerusalém, mas estamos espalhados pelo mundo. Deus separou o povo dele para proclamar essas boas notícias, né? Então ele nos espalhou para o mundo. E eu gostaria, vou continuar lendo aqui ainda. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vou ler mais finalzinho. Que a graça e a paz lhe seja multiplicada. Que seja muita graça, Deus derrama graça na sua vida exageradamente e também, você tem paz com Deus
enormemente. Nós precisaremos disto aqui, dessas duas coisas. Muita graça, ter convicção dessas muitas graças que Deus dá, muita graça que Deus deu, e também de muita paz, para que possamos viver algo que o apóstolo vai estar convidando nós para vivermos. Eu vou parar aqui e contar uma historinha que eu ouvi, né, a gente vai vendo os irmãos proclamando e a gente vai aprendendo. E tem coisas que ilustram muito bem o que nós queremos dizer, né? Diz que um pastor já bem idoso, e ele falou, olha, uma das coisas que às vezes me deixa entristecido, que eu não tenho conseguido fazer com clareza, é entristecer um homem que não teme a Deus, deixar ele triste pelos seus pecados. Às vezes é muito difícil deixar ele triste pelos seus pecados. Ele está sempre alegre, pecando, ele está alegre. É uma dificuldade que eu tenho. E a outra é os meus irmãos, que têm todas as coisas, eu não tenho conseguido fazer com que eles fiquem alegres. Hoje, eu espero que você sair daqui, você possa sair de uma maneira mais e mais alegre. Lembra disso. O pecador está cheio de pecado e tal, e está indo para o inferno e está feliz. E nós estamos indo para onde? Para o céu. E estamos aqui. Entenderam? Então, se vocês conseguirem sair daqui muito feliz porque você está indo para o céu, eu tenho concluído o que eu desejo nessa noite. Amém. Apesar de ter muitas coisas aqui. Mas nós estamos indo para os céus. E você verá aqui, né? Voltando ao versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus. É muito importante, essa palavra presciência para nós, ela mostra, é como se Deus soubesse antecipadamente somente. Mas aqui não. Deus não sabe só antecipadamente. Ele fez. Ele pegou, elegeu a mim e a você. Falou, você vai fazer isso e isso. E aí ele sabe disso, ele não está prevendo. Ele pode prever que quando ele quiser, porque ele é quem determinou que seja feito assim. Isso aqui é a presciência. Não é só porque quando antigamente eu pensava que Deus sabia que eu um dia ia ser muito bonzinho, que eu ia mudar minha vida, por isso ele me amou. Não, ele sempre soube que eu não presto. Mas ele falou, não, eu vou mudar você para que você fique do jeito que eu quero. E aí ele me predestinou. Aí ele falou, agora você vai ser salvo, eu vou esperar você lá em tal lugar dessa maneira e vou levar você até lá. Porque ele simplesmente, como disse um irmão, a única coisa que nós temos certeza que nós temos é o pecado, porque todas as outras coisas foi Deus quem fez. Né? Então veja, presciência aqui não significa que Deus me salvou porque ele viu o que eu ia fazer, não. Ele me predestinou para ser salvo e depois falou, esse vai ser salvo. Por isso ele sabia que eu iria ser salvo, né? Por isso é que está dizendo, pela presciência de Deus. E a santificação do Espírito e a obediência à aspersão do sangue do Senhor Jesus, né? Aquilo que os cordeiros eram levados para ser mortos, para cobrir o pecado, o Cordeiro Santo de Deus veio para tirar o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu gostaria que você ficasse atento aqui a três detalhes. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Está aqui a triunidade ou a trindade do Todo-Poderoso. Está o Pai, está o Espírito, está o Filho. Começa bem claro que o Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, está agindo ao nosso favor. Versículo 3. E na sequência ele diz,
que a graça e a paz nos seja multiplicada. Nós precisamos de graça maravilhosa para que nós possamos compreender toda a bondade de Deus para conosco e também a paz com Ele para poder alegrar com tudo que Ele fez a nós. Vamos ler mesmo na sua versão, né? Um irmão lê para mim o versículo 3. Pode estar, você que está com sua Bíblia aberta, pode lê-la. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele é bendito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, já estudamos muito isso, a misericórdia de Deus. Nós até falamos, ela é bem mais extensa, mas nós falamos, olha, misericórdia é ter um miserável no coração. Foi o que Deus fez a nós, né? Sendo totalmente sem nenhum direito, né? Ele preparou tudo isso. Por isso que o apóstolo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, gerou de novo. Veja que aqui começa uma nova filiação. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos gerou de novo, não para viver nos delitos e pecados, mas para viver uma vida santa, como nós veremos um pouco mais adiante, né? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que viva esperança? Porque Jesus ressuscitou. Uma pessoa que não tem Cristo, que não conhece o Senhor, quando ela está perto de morrer, ela tem alguma esperança? Ela sabe de alguma coisa? Ela sabe para onde vai? Ela não sabe. Ela não tem esperança. Mas nós temos uma viva esperança. Por quê? Porque Jesus morreu, veio como eu e como você, morreu e ressuscitou. Então, por isso nós podemos, essa é a viva esperança que Deus está prometendo para nós. O Senhor Jesus veio como primeiro, morreu e ressuscitou e subiu às alturas. Também é o caminho nosso. Para uma herança que não pode ser destruída. Nós estamos tão alegres, vamos ficar tão alegres, viva a esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada, que não murcha, que está reservada para vocês. Onde? Que está reservada para nós nos céus. Lá ela não mancha, ela não murcha. Essa esperança que nós temos, que Deus nos dá dessa herança de viver com Ele, lá não tem como ser destruída, porque ela está nos... Eu pulei a palavra céus aqui só para que ficasse grifado, que aqui está escrito, né? Para uma herança, isso aqui é por isso que nós temos essa esperança viva, né, da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Está reservada nos céus. Então, nós estamos vendo aqui, Jesus ressuscitou, ele sendo o primeiro, nós temos a promessa da nossa ressurreição, temos uma herança nos céus, essa herança não mancha, não destrói, não murcha, porque ela está nos céus e lá tudo permanece. Eu vou ler, não estava no script não, mas eu vou ler. Abra aí, meu irmão ou minha irmã, os últimos 2 versículos
desse capítulo. E leia, por favor. Só virar a página. Leia, por favor, os 2 versículos. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, veja, eu gostaria que você notasse que aqui está falando de 2 coisas. O versículo 24 está dizendo, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. E a erva seca e a flor cai. Acabou. Quem é assim? Você hoje é o versículo 24 ou 25? Nós estamos firmados onde? Na palavra. Na semente, na semente incorruptível. Então, está falando que o primeiro é como a erva, a flor da erva. Seca a erva, acabou. A flor murcha e cai. Mas o que está prometendo aqui, onde nós estamos começando, é que nós vamos... Tudo que tem para nós, a nossa herança, a nossa vida, a nossa alegria, está onde? Nos céus. É isso que você tem que estar pensando, que tudo para nós está nos céus. Porque é o que está escrito. No verso 5, depois de falar que isso está nos céus, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Como é que nós temos certeza disso? Está guardada no poder de quem? Tudo isso para nós? No poder de Deus, está guardado. A Bíblia está dizendo aqui que isso está guardado para nós, né, no poder de Deus. Deus é poderoso? Amém. Há coisa que Deus queira fazer que Ele não possa? Não. Há coisa justa para Deus fazer que Ele deseja fazer que Ele não possa? Não. Que está guardada nos céus pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa está guardada no poder de Deus e diz que é pela fé. A fé vem... A fé vem pelo ouvir a palavra, né? Quem dá a fé? Fé é dom de? Então, vai juntando isso daí. Bendito Deus. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, a vida eterna nos céus com Ele, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados, vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Veja que tudo isso foi Deus quem fez, está guardada. É Deus quem está cuidando. É por isso que Ele elegeu você. Por isso que Ele prevê, Ele vê antecipadamente você lá com Ele. Porque quem vai guardar você, quem morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo por nós. Quem vai guardar? É Ele que está guardando nós no poder dEle. A fé que nós temos para manter ali, foi Ele quem nos deu também para que nós pudéssemos chegar até ali. Nós temos uma esperança de uma vida, onde? Nos céus. Nós temos esperança de vida.
Nós não somos como a flor da erva. Nós somos de uma nova semente, porque nós fomos regenerados. Aqui nós já vimos que fomos regenerados. Aqui no versículo 3, né? Regenerado para uma viva esperança. Nós fomos regenerados. Então, e Deus é quem nos guarda. Lembra disso. Por que você vai fazer tudo isso que Deus quer? Porque Ele guarda você. Amém. Isso é bom para você se limpar de tudo que você pensa que você é bom e que você presta. Não sobrou nada para nós. A fé que nós temos, que dá segurança para nós, é Deus quem te deu. E quem guarda você nessa fé também é o Senhor, né? Continuando, outro lê para mim no verso 6 agora. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O 7 também, irmão. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Nós, às vezes, veja aqui que você pode ter algumas provações. Todo mundo vai ter provação? Não. Nem sempre. Veja aqui. Nisso vocês exultem, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Veja, nisto vocês exultem, embora no presente, por breve tempo, não é por longo tempo, é por breve tempo. Se necessário, seja contristado por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, nós temos fé. Qual o valor dela? O valor da nossa fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu lembro de alguns exemplos e a gente vai guardando esses exemplos e um dia eles aparecem numa hora igual agora, né? Você, Senhor, eu preciso que o Senhor me socorre a minha vida financeira. Você está com 1 milhão lá no banco parado? Tem lógica essa oração sua? Agora, você trabalhou, chegou no final do mês, sempre ofertou, tem aquela liberdade com Deus, tudo que você tem, o Senhor tem liberdade. De repente, o dinheiro não vai dar. O dinheiro acabou. Eu preciso de pagar aquela conta e o dinheiro acabou. Eu queria pagar. Pai, eu queria cumprir o meu compromisso. O Senhor sabe que eu tenho... O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu tenho procurado obedecer ao Senhor. Abra as portas para mim, para que eu possa cumprir esse compromisso. Eu tenho certeza que algumas pessoas já fizeram isso aqui. E aí, aparece lá algum negócio que você nem imaginava e tal. De repente, Deus supre a sua necessidade. Amém. Você fala, aleluia, glórias ao teu nome, fica feliz. Aí lá mais na frente acontece mais uma coisa, assim você passa por mais uma experiência. O que isso faz da sua fé? Aumenta. Você começa, porque fé é a certeza das coisas que se espera. Aí quando você tem essa fé, você fala assim, o dinheiro acabou. Pai, o Senhor já me supriu tantas vezes, muito obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor vai suprir de novo, porque eu vou estar totalmente descansado. E Deus continua suprindo, e aí a sua fé amadurece, aí a sua fé se fortalece, e aí você pode agradecer a Deus tudo. Nada para você é desesperador, porque você aprendeu a confiar. Eu disse na área financeira, mas na área da enfermidade, na área de tudo, você aprende a colocar nas mãos do Senhor. E Ele
continua honrando a você. É por isso que ela é valorosa, por isso que ela é mais preciosa que o ouro perecível. O ouro não compra tudo, a prata não compra tudo, mas o Senhor pode tudo o que Ele quer. Então é por isso que está falando que se às vezes você vai passar por algumas tribulações, esses irmãos aqui, alguns deles estavam dispersos, então podia estar passando por algumas tribulações, mas o que importava é que se eles estivessem firme na fé, essa fé ia amadurecer eles e dizer ficar, valia muito mais do que ouro, que era importante naquela época, mesmo que fosse o ouro mais puro, a fé é maior segundo a palavra de Deus, né? Então é muito importante, nós temos guardado a nossa salvação, Deus fez tudo para que nós sejamos salvos, nós temos lá guardado a nossa esperança, está nos céus, o Senhor é quem guarda nós. Mas às vezes nós passamos por algumas tribulações. Mas isso serve para que nós ficamos mais, a nossa fé fica maior. O que significa quando você chega a um ponto que nada te preocupa? Você coloca tudo diante de Deus pela oração e pela súplica e com ações de graça. Você começa a viver a eternidade agora. Você sabe, não, aqui eu sou peregrino e forasteiro, mas eu estou bem, porque eu sei para onde vou. Eu sei o que me espera. E você é uma pessoa que vai andar descansada, despreocupada. O que você tem muito ou pouco, nada disso vai fazer diferença para você, porque você tem os olhos em um único local, no Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E aí você está tranquilo. E assim deve ser a caminhada nossa aqui nesse tabernáculo. Alguém lê o verso 8 para mim, por favor. Verso 8 até 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Está falando de quem? Você está com a Bíblia aberta aí, está falando de quem? Nós. Não. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultai com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a vossa salvação, o Senhor Jesus. É isso que ele está falando aqui. Olha, mesmo que vocês não tenham visto e nem está vendo agora, vocês creram. Vou ler na minha versão e você lê na sua. Mesmo sem vê-lo. Porque eu vou ler só um finalzinho do verso 7. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ponto. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Quem? Jesus Cristo. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele. Nele quem? Jesus Cristo. Exultai com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma, falando do Senhor Jesus, né? Então, nós não andamos com o Senhor Jesus, e Ele passou aqui na Terra há mais ou menos 2000 e poucos anos, mas nós amamos, não temos visto hoje, mas continuamos crendo, e isso nos segura a salvação das nossas almas, né? Agora, outra pessoa lê para mim, verso 10 em diante. 10 e 11, por favor. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos.
Amém. É uma coisa interessante que às vezes alguns textos, né, a gente lê-los, mas não sintetiza no nosso coração tudo que ele está falando. Ele agora vai falar do Antigo Testamento, das profecias, dos profetas que ouviram falar de Jesus, né, que trouxeram as profecias sobre Jesus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas que era indicado pelo Espírito de quem? De Cristo. O Espírito de Cristo estava trabalhando lá no Antigo Testamento, na vida dos profetas. O Espírito Santo de Deus estava trabalhando lá para falar de Jesus, lá com os profetas. Né? Então, o Espírito de Cristo, que neles estava em quem? Nos profetas. Ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois deste sofrimento. Aqui está falando dos profetas que estavam lá. Quem é um profeta que falou muito de Jesus? Você lembra aí? Pode falar. Isaías é um dos que falou. Outros profetas, muitos profetas falaram do Senhor Jesus. Mas Isaías falou muito do Senhor Jesus 600 e poucos anos antes, né? Então, vamos supor que vamos falar de Isaías. Tudo aqui está falando a respeito do Isaías e de todos os demais profetas. Continuando, né, no verso 11, no verso 12. E a eles foram revelado o quê? Não para si mesmo, não para os profetas que estavam falando, não para Isaías, vamos citar agora, não para Isaías, para si mesmo, mas para vocês. Vocês quem? Nós. Hoje seria, aqui quando Pedro escreveu, era para o pessoal lá da Galácia, Capadócia, Betínia, mas hoje é para nós. Vou voltar no início do verso 12. A eles foi revelado o quê? Não para si mesmo, mas para vocês. Ministrar as coisas que agora foram anunciadas, e vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejaram contemplar, né? Então, o Espírito Santo falou nos profetas no Antigo Testamento, certo? Não foi lá o Espírito Santo que revelou aos profetas? Sim. E agora o mesmo Espírito falou também aos apóstolos que pregaram o Evangelho para eles nos dias de Jesus. Porque ela falou, isso não é para vocês, isso é para que vem depois, que chegou nos nossos dias, ou chegou nos dias quando Pedro estava escrevendo, né? O Espírito Santo falou para eles, né? O que eles revelaram às pessoas que tinham crido no Senhor. E mais, é interessante, é que os anjos desejavam entender. Os anjos desejavam entender. A gente pensava que os anjos desejavam pregar. Não, os anjos não desejavam pregar, desejavam entender como Deus fez tudo isso. Como Deus abençoou a nós, pecadores. Alguém comentando, aliás, esse foi Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, que eu vejo um ou outros, às vezes leio alguns rotapés e tal, mas ele falando assim, mas os anjos devem ficar pensando assim, tinha tantos anjos caídos que podia ter pegado esses anjos caídos, não, fica pegando esse pessoal lá da descendente de Abraão, né? Mas Deus escolheu e desejou salvar nós, descendentes de Abraão, que ele escolheu, né? Então, porque os anjos, Deus poderia ter feito isso com os anjos? Poderia, mas ele quis fazer a nós. Então, por isso, nós temos só que louvar e agradecer e exaltar o nome do Senhor, né? Então, por isso que os anjos desejavam compreender. Como é que pode tudo isso, né? Até aqui, nós falamos sobre tudo que Deus fez para nós. Mas sempre tem alguma coisa que também... O Deus é um Deus, o quê? Santo. Não é? Deus é um Deus santo. Então, ele espera que também a semente dele seja da mesma maneira, santa, né? Alguém lê verso 13 para mim, por favor.
Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Lê também o 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Ok. Então, aqui começa, o apóstolo começa a falar agora a nós também, né, a respeito de uma vida como uma nova criatura. Por isso, prepara o seu entendimento, sede sóbrio e espere inteiramente no quê? Na graça. Né? Porque tem algumas coisas que nós precisamos de graça. E tem outras coisas também que nós precisamos de graça. E todas as coisas nós precisamos de graça. Mas para nós viver uma vida santa, nós precisamos de graça. Por isso, preparando o seu entendimento, sede sóbrio e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo já revelou todas as coisas a nós, vamos agarrar, firmar, alicerçar nessa graça. Como filhos obedientes, não vivamos conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estava na ignorância. Aqui esse texto traz algo muito... os textos da Bíblia todos são maravilhosos, mas tem algo aqui muito interessante, né? Que está bem claro para nós, mas que traz sutil aqui. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estava no quê? Deus já nos tinha preparado para ser filhos. Mas nós não tínhamos conhecimento. O que é uma pessoa ignorante? Que não tem conhecimento. Então, naquela época, vocês até podiam viver assim, que vocês não sabiam de nada. Mas agora não. Naquela época, eu já tinha preparado vocês, já tinha separado vocês, mas não tinha revelado todas as coisas. Mas agora vocês sabem. Vocês sabem que são de uma nova... O quê? Semente, uma nova geração, né? Então, vocês sabem que são uma nova semente, então agora a vida de vocês tem que ser diferente. Vocês não podem viver mais naquelas paixões. Nós vimos isso em 2 textos, quando nós estudamos Gálatas, estudamos Colossenses. Fazei morrer a vossa natureza, morreste com Cristo. Certo? Então, ou você vai fazer morrer, ou está morto. Então, aqui ele está dizendo que não é para nós amoldar mais, não é para nós viver uma vida como nós vivíamos na ignorância, porque agora é diferente. E aqui, verso 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Viste? Ouviste? Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos, vocês também, em tudo que... Pode ser santo em qualquer coisa? Em algumas coisas? Em tudo que fizer, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Isso quando Deus separou o povo lá em Levítico ali, ele falou, olha, sede santo, porque eu sou santo. Né? E o mesmo ele fala para nós, né? Deus, ele espalhou o povo e tem espalhado nós para mostrar por onde nós andarmos como nosso Deus é. Então, por isso nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Mas o que é ser santo? O lado negativo de ser santo é separado do mundo. Uma pessoa, para ser santa, é sem ser separada do mundo. Isso é um lado negativo que nós temos que deixar. E o lado positivo é uma pessoa separada para Deus. Tudo que eu vou fazer, nós já citamos isso aqui, já repetimos aqui, o Ralph repetiu isso aqui no domingo passado, e nós vamos repetir hoje novamente. Tudo que você faz é para o Senhor. Nós, como servo do Senhor, não tem nada que, Senhor, isso aqui é só para mim, no escondidinho, que não. Tudo que você faz é para o Senhor, é para a glória do Senhor. O Senhor está ali, para você andar com Deus, tudo que você fizer tem que ser para Ele.
No momento que você faz alguma coisa escondida, você não está andando com Deus. E se você quer viver bem, ande com o Senhor, porque Ele vai cuidar de você em todos os detalhes. Mesmo que se não tiver alguma necessidade de nós passar por algum sofrimento, é por um pequeno período de tempo, mas é para o nosso bem. Por isso, nós vamos estar alicerçado, agarrado, firmado no Senhor, fazer tudo para o Senhor. Amém? Continuando, né? Então, sede santo. Então, não podemos mais. Eu sou do Senhor, eu sou eleito, eu sou tudo e posso fazer qualquer coisa. Você não é eleito. Você não é do Senhor. Uma pessoa que sabe tudo isso e faz tudo desajustado, não é do Senhor. Porque se você é do Senhor, você é de uma nova semente. E quem é dessa nova semente não vai querer continuar dando fruto de outra árvore, né? Se você é santo, você vai querer dar fruto de uma pessoa santa, uma pessoa que é separada para Deus. Se você cometeu um delito, você vai voltar atrás e falar: Senhor, me perdoa, porque não é esse o meu caminho. Eu quero outro caminho, que o caminho que eu quero é o do Senhor. Então por isso nós devemos ser santos, porque aquele que nos chamou também é santo, né? Ainda, verso 17, por favor. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Tá. Você invoca Deus como Pai. Ele não faz acepção de pessoas. Aí você faz umas coisas erradas. Ele vai te poupar? Não. Por que eu estou passando por isso? Tem duas coisas que ele vai fazer. Se é por um período de tempo, ele vai fazer que a sua fé cresça. Agora, se você não tem temor de Deus, a Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então, nós devemos fazer todas as coisas, né? Se nós invocamos Ele para o Pai, devemos fazer as coisas para Ele. Ser santo, porque Ele é santo. Sabendo que foi mediante... lê o 18 para mim, por favor. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Certo, não foi por coisa, por ouro ou por prata, sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como ouro, prata ou coisas que foram resgatadas a vossa vida desse fútil procedimento que os seus pais ensinaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Por que é que nós não devemos andar de qualquer jeito? Porque nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu fui comprado. Mas não estou nem aí pelo sangue. Por isso que a Bíblia, quando fala que nascer, a gente tem que examinar, porque aquele que bebe e come sem discernir o próprio corpo, come juízo, porque está falando a respeito disso daqui. Não sabe, faz as coisas porque não respeita de quem nós somos, por quem, ou por que sangue, ou qual foi o cordeiro que pagou os nossos pecados. Ninguém zomba do Senhor. Aquele que o homem semeia, isso também ele colherá, né? Se você acha que o Senhor não tem valor, prepare-se. Entenderam? Amém. Ficou claro? Amém. Isso é bom. Então, é por isso que nós devemos temer, porque nós somos comprados pelo preço, o preço do sangue precioso do Filho do Deus Altíssimo. Alguém lê para mim por agora 20 e 21. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Quando esse cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Veja que Deus preparou tudo isso para nós antes da fundação do mundo.
pensando um pouquinho, voltando, vamos pensar um pouquinho como homem. Imagina você ter um filho e saber que ele está preparado para tal tempo passar por tudo isso. Tudo que Jesus passou. E Deus sabia. É por isso que nós devemos respeitar, saber de quem nós somos e quem nos comprou e como devemos viver. Dá para viver um cristianismo relaxadamente? Não. Não dá. Amém? Amém. Tá claro? Tá bom. 21 agora. Nós já lemos 21, né? Agora eu quero... Não, mas eu quero só repetir o 21. Por meio dele vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja em Deus, né? Aí, agora o 22. 22 em diante. Estamos encerrando já. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém. O apóstolo aqui, ele fecha, né, dizendo, olha, vocês são agora de uma nova semente. Vocês têm novo pai. Você foi gerado por um novo pai. Ele falou isso lá no início e está falando aqui no final, no fechamento também dessa parte da palavra de Deus, né? Dizendo que a palavra de Deus, que nós somos gerados nela, ela permanece para sempre. Por isso, nós podemos ter a alegria de viver, porque nós temos, tudo para nós está no céu, tudo está no Senhor, Ele nos guarda. Então, quando você estiver naquela luta, naquela dificuldade, você fala, Senhor, o Senhor é quem me guarda, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor cuide de mim, porque se o Senhor não cuidar de mim, eu não tenho como, né? Então, temos sempre que saber, salvação é pela graça e é do santo, somente, certo? Salvação é de graça e é do santo somente. Por isso, nós devemos saber, os libertinos, que podem fazer de tudo, não são do Senhor. E os legalistas que têm que fazer tudo para ser salvo, também não são do Senhor. A nossa salvação é de graça para os santos, né? Se você não procura se santificar, né, você está desonrando a verdadeira e santa semente, né? A palavra de Deus, Jesus Cristo o Senhor, o nosso Pai, nós somos regenerados, gerado novamente. É bom que você confia no Senhor, descansa nele, ama, faça tudo para a glória dele e com toda certeza ele vai fazer com que você cresça mais e mais e se alegra, porque você é um cidadão que tem todas as coisas para você. Eu vou te dar um exemplo pequenininho. Se você é um exemplo mais ridículo possível, se você tem pouco dinheiro hoje e sabe que depois da manhã você tem 1 trilhão na sua conta, você vai se alegrar hoje porque você tem 1 trilhão, depois você não vai ter problema de dinheiro mais nunca na sua vida. Nós temos tudo, temos a eternidade, saber que não teremos problema mais nunca. Depois que nós passar esse tempo de nossa peregrinação aqui, acabou todos os nossos problemas. Amém. Amém. Então, vamos nos alegrar hoje. Por que eu tenho que estar triste? O meu caminho, por mais que algumas coisas no caminho tenham alguma dificuldade, mas a eternidade me espera. Amém. Tem nada
ruim lá, lembrando de novo o que o Senhor me falou, né, quando a minha mãe estava a caminho da glória. Para o lugar que ela vai, ela não vai perder mais nada. Amém. É só bênção. Não tem nada. Então, esse é o caminho nosso. Nós temos que saber que Deus abriu essa porta para nós, nos deu gratuitamente, nos elegeu antes da fundação do mundo, né? E também pegou o Cordeiro antes também da fundação do mundo para nos resgatar, para que nós tornamos novas criaturas, né? De uma nova natureza, de um novo Pai, de um novo reino, tudo é novo. Esse tempinho que nós vamos passar aqui é nada para a vida que nós teremos. Amém? Amém.